Fala, Irmandade Motociclista, está começando mais um episódio do Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras. Porque aqui, mais importante que a máquina, é a história de quem pilota. E hoje os nossos convidados especial que vem a brilhantar o episódio de hoje, porque quando a estrada é compartilhada, a história fica ainda mais forte. Os nossos convidados é um casal que vive o verdadeiro mototurismo na essência, parceiros de vida, de sonhos e de estrada. Esse casal rodou praticamente o Brasil inteiro, cruzou fronteiras e transformou cada quilômetro em memórias. Querem saber de quem que eu tô falando? Chega aí, meus irmãos, Samuel e Daiane. É um prazer estar recebendo vocês aqui na Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras. Espero que estejam preparados, né? Porque a gente já começa com o nosso bate-papo principal. Já pra gente iniciar, Samuel e a Daiane, a pergunta vai para os dois, tá? Como começou a história de vocês no motociclismo? Já foi algo em comum desde o início ou nasceu depois? Eu sempre gostei de moto, sempre fui apaixonado por motos. Teve uma época que eu abandonei moto, né, por conta de alguns problemas pessoais. E quando eu comecei a namorar com a Daiane, essa senhora aqui me trouxe de volta, acendeu de novo em mim essa paixão pelo motociclismo, né? Pelo motociclismo, mototurismo, andar de moto, viajar de moto, gostar de moto, fazer tudo com moto, né? Então, eu estar no motociclismo hoje, eu devo à minha esposa. Você quer falar também? Vai. Qual foi a primeira moto de vocês como casal e o que ela representa hoje na trajetória do SD na estrada? A nossa primeira moto foi uma Kansas, é uma moto da Dafra 150, e ela pra gente significa que foi o marco, foi o início. Ela deu muitas alegrias, mas também muitos problemas. Mas foi o início, né? Tudo tem um início. O que motivou vocês a pegarem a estrada junto e transformar isso em estilo de vida? Como eu falei anteriormente, eu sempre tive essa paixão. Eu sempre admirei os casais de mototurismo, sempre admirei os amigos motociclistas, né? Já conhecia já o meio, já tinha uma noção do pessoal que viajava. E aí cada dia que eu passava, eu estava viajando de carro e passava uma galera viajando de moto, passava um comboio, um grupo, alguém sozinho, né? Um independente. E eu quero isso para mim. Eu vou experimentar isso aí. Então, assim, a Daiane comprou essa ideia também. E a gente fez nossa primeira viagemzinha de 200 km, depois que pegamos a moto, uma viagem de 200 km, e ali foi uma coisa tão engraçada que a gente decidiu que eu quero isso. Não importa se depois dos 200 km estava dolorido, estava não, pra gente foi ali sensacional. Então foi isso que a gente decidiu que ia viver esse mundo. E na hora de viajar, vocês são mais de tipo planejamento total ou deixa a estrada surpreender? A gente é do planejamento. Nós somos da turma do planejamento. Mesmo a gente planejando, quem planeja viagem sabe que a estrada ela surpreende de todo jeito. Não vai ter isso. A gente planeja 100%. A gente planeja local de parada, se a gente for fazer uma viagem de média e longa distância, local de parada, local de abastecimento, hospedagem, tudo. O turismo no local mesmo, conhecer o local, onde comer, conhecer um irmão do local, um irmão clubista, independente, motogrupo. A gente é do planejamento, mas a estrada ela sempre vai surpreender. Pode planejar 100%, mas sempre vai ter uma história legal para contar, sempre vai ter uma surpresa boa. E assim, entre tantas viagens que vocês já fizeram, né, juntos, eu pergunto para vocês, qual viagem que marcou vocês como casal e por quê? Pra gente, como casal, foi a viagem que a gente fez pro Sul. E o porquê? Porque a gente se planejou para fazer, só que meio com aquele será se vai dar certo? Né? E foi pra gente ali, foi o início realmente. A gente foi e deu tudo certo e a gente voltou com aquele desejo de ir mais longe, fazer mais viagens. Realmente eu acho que foi ali que o mosquitinho picou a gente. A gente sabe que a estrada ela ensina muito. Qual foi o maior aprendizado que vocês dois viveram juntos em cima da moto? O que eu posso dizer, eu acho que até assim vai ser uma redundância isso, o motociclismo ele trouxe para mim, para a Daiane, vida. Ele trouxe vida pra gente, ele mostrou pra gente que são até frases clichês que a gente escuta por aí, ficar sentado no sofá vendo a vida passar enquanto os outros estão vivendo.
outras frases que o pessoal diz, de repente 20, de repente 30, de repente 50, e você não fez aquilo que queria fazer e não aproveitou a vida. O motociclismo, ele trouxe isso pra gente, ele trouxe essa verdade, né, nua e crua, de que se você não se levantar da cadeira, se você não se botar para viver, se você não correr atrás, meu sonho é capinar um lote, meu amigo, para realizar seu sonho, não importa, né, mas assim, é o sonho, a pessoa tem um sonho, é o sonho da pessoa, para ela é um bobo, assim, fácil de realizar, mas a pessoa ela não tem aquele start, aquele início, ela não sabe como fazer, não sabe como... Olha, se você tem um sonho, se inspire, vá atrás. Isso é isso pra gente. Um belo dia a gente viu que ou a gente fazia, ou então eu ia continuar vendo as pessoas fazendo pela gente. Vocês já rodaram o Brasil inteiro, né? Isso não é para qualquer um. Como foi a experiência de conhecer tantos estados diferentes sobre duas rodas? Foi uma experiência bastante boa e está sendo, né? Porque assim, eu falo muito sobre culturas. Em questão de você estar no estado, você vai conhecer a cultura daquele estado. E uma coisa em particular que eu e Samuel tem é que cada estado a gente tenta aproveitar o máximo do estado, né? A gente não só vai até ali e diz assim, não, fui no estado. Não, a gente tenta buscar entender a cultura. A divisa. Né? Isso, a divisa porque se a gente vê, o nosso Brasil é tão grande, tão diferente, que tem várias culturas. E quando você viaja, você conhece pelo menos um pouquinho, você se encanta e você quer voltar de novo. O Nordeste vocês conhecem bem. Qual lugar mais marcou o coração de vocês? Agora falando de coração, tem uma paixão por esse estado. Pra mim, sou nordestino, eu costumo dizer que o mar do sertão, né, que é o Rio São Francisco. Para mim, toda vez que eu volto nas cidades que são banhadas pelo Rio São Francisco. Para mim é um marco, para mim toda vez que eu vou não tem como me emocionar, porque eu sou apaixonado pelo Rio São Francisco, eu sou um eterno apaixonado. Então toda vez que eu vou para Paulo Afonso, que eu posso passar para Paulo Afonso, Belém, São Francisco, Canindé e São Francisco, naquela região, para mim, assim, eu volto 1000 vezes. Eu volto 1000 vezes se for preciso, 1000 vezes para se banhar nas águas do Velho Chico. E no Sudeste? Né? No Sudeste, o que mais te surpreendeu? No Sudeste, olha, é a hospitalidade do povo, no meio da loucura, no meio do caos. É um povo hospitaleiro, né? As paisagens mudam totalmente, é diferente do nosso Nordeste. Eu sou apaixonado pelo meu Nordeste, mas o Sudeste também me encanta. Então é as paisagens e a hospitalidade do povo. Eu sei que você já falou aí do Rio São Francisco. Eu tenho uma perguntinha aqui que seria: existe alguma região que vocês fariam tudo de novo sem pensar duas vezes? Sim. Essa aí o Rio São Francisco foi 100 mil vezes. Além do São Francisco, tem sim. Tem uma no sul do Brasil, tem uma cidade e alguns outros locais, mas uma cidade em específico que se eu pudesse todo ano eu estava lá. Eu sempre comento isso com os colegas, que é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, se todo ano eu pudesse, eu estaria lá visitando a região toda ali do sul do país, mais especificamente Foz do Iguaçu. Eu sou apaixonado por essa cidade. A gente sabe que vocês já passaram pelos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Respirar aqui, é muita história, né? É muita história para contar. Nesse bloco aqui, bloco especial, Viagens Marcantes, o sul do Brasil, em 2022 vocês fizeram uma viagem incrível para o sul de Bros 160. De onde surgiu essa ideia? A ideia foi minha. Até porque a gente fala que eu tenho um Bros, eu costumo dizer assim, eu acho minha Bros muito limitada, mas na verdade eu acho que eu que sou limitado. A ideia foi minha, né? A gente tem um costume de planejar toda a nossa vida, a gente planeja o nosso ano. E um belo dia a gente estava acampando lá em Tianguá, e aí estava planejando todo ano, aí eu lembrei, esse ano nós temos férias, o que a gente vai fazer? Eu pensei, olhei para ela e eu acho que eu tava meio louco, eu olhei para ela e que tal a gente ir pro sul do país de moto? Ela olhou para mim, ela de moto, ela, vamos planejar e vamos embora. E foi assim que nasceu essa ideia. Então a gente planejou e foi-se embora. E a meta era pesada. Serra Rio do Rastro, Corvo Branco e Rastro da Serpente. Qual foi a sensação de concluir esse roteiro? Fale pra gente. A sensação de concluir foi a certeza e o pertencimento de que a gente realmente gosta de estar na estrada. De viver, porque realmente virou o nosso estilo de vida. Quando a gente chegou dessa viagem, que a gente chegou em casa, desfez as malas e a gente abriu o guarda-roupa,
Aí eu disse, pra quê que a gente quer tanta coisa? Porque na estrada você sabe que a gente vive com pouco e com mínimo, mas a gente se sente completo. Então quando a gente chegou, meio que a gente se sentiu deslocado, perdido. Aí ali foi a certeza. Realmente a gente gosta disso. A gente gosta de estar na estrada e é isso que a gente decidiu pra nossa vida. Qual desses trechos mais impactou vocês visualmente e emocionalmente? Pra mim foi o Corvo Branco. Eu tenho um carinho gigante por aquele lugar. Assim, alguém vai dizer, mas é só uma fenda. Tá, mas eu acho que cada pessoa que tá ali, ela sente uma sensação diferente. E pra mim, no ano que a gente viajou, que foi 2022, eu pensei que aquela fenda ela não ia estar aberta. Por quê? Por conta da chuva, teve desmoronamento, tudo. E eu disse assim, será que vai ser possível? E foi. Então, quando eu cheguei ali, eu realmente fiquei muito feliz. E pro Samuel... Pra mim foi a Serra do Rio do Rastro em si. Foi fazer as curvas do Rio do Rastro, descer tudo aquilo ali, admirar o mirante, subir, descer aquilo ali e admirar tudo aquilo. Né? Foi quando eu tive a certeza que, cheguei até aqui, era a minha meta. Né? Então eu realizei a minha meta e aí não tem como você não se emocionar, né? Com alguns amigos se emocionaram, o Alex, então a galera se emocionou, porque realmente você sente a presença, entendeu? De Deus, assim, você que acredita. Teve algum perrengue ou momento que marcou essa viagem? Perrengue a gente quase nunca passa, sim, né? Mas teve um momento engraçado que quando eu tô com fome, eu costumo ficar zangado. Parei num posto, aí não tinha nada para comer, a gente decidiu seguir, abasteci nesse posto e decidi seguir. Não falei, vamos seguindo. Abasteci e segui. 60 km depois achei um posto, a gente só almoçou e seguindo viagem. Seguindo viagem. Não quis abastecer. E não quis abastecer. E aí a gente vai. E aí nessa reta ali na Bahia, quando você passa o posto de divisa de Goiás com a Bahia, você entra numa reta que é só fazenda e vai-se embora. E aí só tinha esse posto, depois desse posto era só fazenda e nada mais. E a gasolina da moto começou a baixar até que entrou na reserva. Quando entrou na reserva... Você desesperou. Sim, literalmente eu me desesperei. E aí o fato engraçado é que a gente chegou aí, quando eu cheguei numa cidade, eu botei eu cheguei numa cidade que eu vi um posto, eu cheguei no posto, aí eu pra abastecer, o cara, não, tá faltando energia. Aí eu, pronto, aí eu pra próxima cidade. Aí ele, 15 km, aí eu olhei pra autonomia da moto, mais ou menos 45 km, dá pra ir. Segui pra próxima cidade. Quando eu cheguei na próxima cidade, eu tinha botado no GPS, né? Pra ir em frente ao posto. Eu cheguei no posto e aí, quando eu olhei, só era diesel. E aí agora deu ruim. Aí eu peguei, fui lá, botei no mapa, aí botei, eu falei pra ela, amor, tem um posto aqui, ó. Aí botei no posto, aí botei. Quando eu botava no posto, botava iniciar, aí o GPS tudo pronto, vamos. Aí chegamos. Era tipo assim, ele iniciava e chegamos. Eu, não chegamos em canto nenhum, não. Só que acontece, eu saí descendo com a moto, eu acho que eu desci em 3 metros, era uma rua que passava assim. Quando eu desci em 3 metros, que eu olhei pro lado, o posto, ele era o lado dos diesel, só que o outro lado era o lado de um posto bem grande, de combustível, com caminhão, com tudo. E aí eu fiquei olhando pra cara dela, a gente chegou no posto e pedimos o cara, e aí, eu falei, completa. E ficamos rindo de nervoso os dois. Eu e ela rindo de nervoso e o frentista parado olhando pra nossa cara. Esses caras devem ser loucos. O sol deve ter derretido a cabeça deles dois. E aí a gente abasteceu e engraçado, pegou 11 litros e 800. Eu só tinha 200 ml no tanque pra rodar. Não tinha chegado nesse posto. Não, esqueça. Ia lamentar e tchau. Agora a gente vai para esse bloco especial que é o grande desafio Chile, que foi em 2024. Agora vamos falar desse grande sonho, aquele que vira conquista. A viagem para o Chile era um sonho antigo. Quando ela nasceu? Ela nasceu em mim, acho que em 2016. Quando eu comecei a acompanhar muita galera que viajava de moto para o Alasca. E aí tem até um louco, que é o Diego Giacomelli, que ele foi de Fan 125 pro Alasca. E aí eu comecei a ver esse mundo, né? Entrar de cabeça nesse mundo. E aí eu vi a mão do deserto, foi quando eu queria ir, eu quero ir pra esse lugar, eu vou pra esse lugar, eu quero ir pra esse lugar. Não sei quando, mas eu vou pra lá. Você colocou, é um sonho e você colocou como meta até alcançar. É isso? Eu adormeci ele, depois a minha senhora acordou o sonho de volta, aí foi que a gente tirou do papel. Como foi cruzar países como a Argentina, Paraguai, até chegar no Chile? Olha, é mágico.
É o que eu digo para quem, eu sempre digo, para quem tá querendo ir, para quem sonha em ir, para quem quer, só se planeje, né? Respeite o seu planejamento, respeite o seu ritmo e vá, porque é incrível. O norte da Argentina é incrível, é sensacional. Atravessar o Paraguai ali, o pessoal, o Paraguai é perigoso? Não, o Paraguai é um país sensacional para você rodar dentro. É um país, um dos mais seguros hoje. O Paraguai é um país sensacional para rodar. E entrar no Chile é aquilo, né? Pra gente que é receptivo, que é comunicativo e tudo, você vai entrar no Chile, você tá entrando em um país da Europa. Então, é um baque que você sofre ali na hora, entendeu? Porque é uma galera que é mais fechada, uma galera que é mais... Não são ríspidos, são uma galera que só são mais fechados, entendeu? É diferente do argentino. O argentino é muito solícito. A gente conheceu muitos argentinos que quando a gente dizia que era brasileiro, dizia que era do Nordeste, eles queriam abraçar a gente, queriam levar para dentro de casa, queriam dar apoio, queriam fazer tudo. Argentino sensacional. Brasileiros? É hermano, eles chamam de hermano literalmente por isso. Eles respeitam isso, né? Esse negócio de... Eu senti na pele, eu e minha esposa, a gente sentiu na pele o quanto o argentino, ele gosta do brasileiro. Que esse preconceito, essa briga que existe entre Brasil e Argentina é uma briga futebolística, criada aí, mas o argentino mesmo, ele é apaixonado pelo brasileiro, ele respeita muito o brasileiro, ele gosta muito de cidade dessa. Não à toa, nós recebemos ano passado também na nossa casa um casal de argentinos viajando de motorhome, né? Então, assim, você tira essa reciprocidade. Chegar na mão do deserto, como foi esse momento, né? Eu sei que tu já falou aí um pouquinho, mas conte para nós como foi esse momento. Eu creio que a emoção foi a minha. Foi. E o Samuel até recorda. Pra mim, quando eu cheguei ali, é aquele momento que deu uma pausa. Eu não pensei nada, eu só senti. Eu desci da moto, fui até a mão e fiquei olhando. Como uma criança que fica olhando e... Uau! Eu consegui, a gente conseguiu. Entendeu? Porque assim, o Chile ele é uma viagem, qualquer pessoa vai, com planejamento qualquer pessoa vai. Porém, são muitos desafios até lá, são muitos KMs até lá. Então, quando você para ali, você vê que você conseguiu, que você está tão longe de casa, é uma sensação que realmente você não consegue descrever. Só sabe realmente quando você está lá. Eu acho que isso é em qualquer viagem, mas por Chile, pra gente, foi a realização do sonho e foi isso. Foi chegar lá e a gente sentir realmente, conseguimos. E pra mim, cada qual tem a sua emoção, né? A sua forma de ver. E quando eu cheguei lá, eu parei, olhei pra mão do deserto e do nada meu coração acalmou. Eu só soltei comigo mesmo, ela já tinha pulado da moto, já tinha ido atrás eu só soltei comigo mesmo assim. Eu vou voltar aqui de novo. Vou voltar aqui. Eu tenho certeza assim, não é a única vez. Eu senti, quando eu cheguei, eu senti que não era a única vez que eu ia estar visitando aquele local. E para o pessoal dizer, mas é uma mão no meio do deserto. Pô, é mágico. Tu estabelece aquilo como meta e tu vai. Entendeu? Tu chega lá e quando tu chega ali, beleza, a minha meta era o Rio do Rastro. Entendeu? Você chega lá que você mensura aquilo aí que você viu, eu realizei. Eu realizei a minha meta. Pô, é gratificante para ti. Entendeu? Pô, alguns percalços, algumas coisas que só quem tá lá passa, às vezes fica só para si, entendeu? Coisas que você não sai contando, explanando, mas tornam mágico, né? Tornam especial. Isso, entendeu? Então pra mim foi essa a sensação. E sobre a Ruta 68, o que ela tem de tão mística? Eu me emociono de falar da Ruta 68, porque foi um dos locais assim que quase que a gente não passava por lá por conta de planejamento. Você vai planejando a rota e aí não tava essa ruta. Ela não tava no nosso planejamento. Só que não tava no roteiro e eu comecei a ver gente falando sobre, eu fui pesquisar. E aí a Ruta 68, para quem vai, para quem já viu na internet, para quem já viu vídeos, para quem ainda não está se planejando, só se preparem. É mágico. Você parece que está em outro mundo. Você está em outro mundo, você está em outra dimensão. E tem um detalhe, ela tem duas visões. Uma visão se você está indo e uma visão quando você está voltando. Não é a mesma coisa. É totalmente diferente. A gente, não. Você está indo é uma coisa, você está voltando é outra. Na Ruta 68 fica Garganta de Diabo, fica anfiteatro, fica vários monumentos, né? Que era chamada de Ruta Escênica, né? Que é uma ruta de cenário nacional lá.
E é uma ruta muito mista, vale muito a pena. Se você tá indo pra Argentina, tá indo pro Chile, só tá indo até Mendoza, dá um jeitinho de encaixar a ruta 68, dá um jeitinho de encaixar a ruta do Índio também, que é uma ruta sensacional também indo pra Salta. Dê um jeitinho de encaixar. São rutas que você vai moldar com o motociclismo. Qual foi o maior desafio dessa viagem internacional? Qual o maior desafio que vocês tiveram que enfrentar na viagem internacional? Olha, para mim foi, como bom nordestino brasileiro, foi a diferença de comida. Foi a diferença de comida para mim. O frio não foi um obstáculo, entendeu? Para minha esposa foi um obstáculo sim, algumas coisas. Mas assim, fora isso, nada, porque quando você planeja, a língua, eles falam espanhol, tá, beleza, você tá indo para um local, você tem que saber o mínimo, né? Eu ainda arranho no portunhol, minha esposa fala que alguns centavinhos de espanhol, e eu usava uma tática, como eu falo, então eu sabia me virar, só que ela não, e numa necessidade. Então eu chegava, eu via que o local era tranquilo, então eu colocava ela para ir. E ela chegava com seu bom e velho 10 centavos, 20 centavos às vezes arriscava até 50 centavos, e aí desenrolava, dava certo. A língua não foi um entrave, só para mim foi só a questão de alimentação e tudo. E só, porque o resto a gente já tá mesmo, já vive longe de casa, já gosta de estar na estrada, já gosta de estar isso, então pra gente foi... E aproveitando o Samuel falando sobre centavos da língua, com meus centavos eu fui parar dentro da prefeitura, foi amor, de uma cidadela do Chile, porque a gente precisava imprimir o nosso seguro, porque a gente tinha que refazer ele, e na aduana pediu empréstimo. Então com meus poucos centavos eu fui, consegui, e até hoje tenho contato da pessoa de lá de dentro. Essa história é muito legal, que a gente precisou imprimir um seguro para o Chile e não tinha como imprimir, não tinha nada lá, e aí a Daiane saiu, me deixou lá na moto, não, fica aí que eu vou. Ela saiu perguntando e o pessoal apontando, e essa mulher foi-se embora atrás de imprimir esse papel, aí foi bater na prefeitura, conseguiu imprimir o papel, voltou e pronto, e aí foi na hora foi assim uma coisa chata, né, assim, meio que foi perrengue, não, foi uma coisa meio chata, mas depois vira história, a gente saiu achando graça depois, brincando que a mulher né, que depois vira uma história legal pra você tudo vira história, depois contar. Tudo vira história, tudo vai virar história. E depois dessa experiência, o que mudou dentro de vocês como motociclista e como casal? O que mudou? Eu voltei mais humano e menos material, muito menos material. Eu já nunca fui de material, entendeu? Eu nunca fui essa pessoa de ligar para coisa material. Mas eu voltei mais humano ainda. Eu voltei entendendo que para mim vale muito mais a sua companhia. Não importa o local, para mim vai importar a sua companhia, vai importar a experiência que a gente vai trocar, vai importar o meu respeito por você, o seu respeito por mim, entendeu? A gente aprendeu que lá fora a minha moto de 30 mil vale o mesmo que a moto de 100 mil do meu amigo, do meu coleguinha, entendeu? Que o meu 100 mil na conta vale os mesmos 50 mil do outro coleguinha que está lá comigo. Nós somos todos iguais. Uma coisa que o Ressal fala muito do comprimento bike, do respeito bike, de respeitar o código bike, essas coisas. Lá fora você sente isso na pele. Lá fora não tem diferenciação de colete, de grupo, clube, independente. Lá não tem, porque lá somos todos um só. Entendeu? Então lá existe esse respeito, entendeu? A gente tá nas rutazinhas lá na Argentina, no Chile, você vê o carinha vindo com a motinha dele ali, com a cinquentinha dele, e ele faz o gesto biker, ele faz o cumprimento motociclista para você, ele cumprimenta e ele entende isso, ele respeita. Porque na verdade, se a gente olhar aqui, era para haver esse mesmo respeito. Nem todos têm o mesmo respeito. Eu falo por experiência própria de... Às vezes a gente passar na estrada, passa irmãos de colete por nós, a gente faz o código bike, mas não tem o retorno da pessoa, né? Não sei se é porque não sabe ou porque não quer mesmo. E como casal, deixou a gente mais unido. A gente sempre foi de estar grudado, colado. Pra onde um tá, o outro tá também, né? Pra onde um vai. Mas, assim, depois dessa viagem... Foram 27 dias de estrada. Foram 27 dias em cima de uma moto.
dormindo, acordando junto, o dia junto. Então, realmente deixou a gente mais unido. Eu já escutei muito que diz que você quer saber se você ama a sua esposa sobe em cima de uma moto e passa 30 dias com ela. Pronto. E assim, pra gente foi isso. Realmente uniu mais a gente. E é como o Samuel falou, a gente realmente viu que é mais importante pertencer do que ter. Porque lá fora realmente é todo mundo igual. Não importa a denominação do colete, não importa se tu tem uma moto de alta cilindrada ou de baixa cilindrada. O que importa realmente é você estar ali e você estar vivendo aquilo. Então, realmente foi muito gratificante pra gente. Agora nesse bloco a gente vai falar sobre valores e propósito. O que a estrada ensinou para vocês como casal? Eu acho que o que vocês acabou de falar foi boa parte, mas acrescente mais coisas aí. O que ela ensinou pra gente como casal? Ensinou a união e o respeito acima de tudo. A gente sempre foi unido. Não existe o Samuel sem a Daiane sem o Samuel. Não existe. A gente vai para os locais, eu chego num local sozinho, o pessoal, e aí, cadê a Daiane? Então a Daiane chega num local sozinho, o pessoal, e cadê o Samuel? É aquela coisa, é mútuo, entendeu? Então uniu a gente muito mais. Cadê com Y? O motociclismo ele uniu muito mais a gente como casal. Né? A questão do respeito. E nos fez enxergar o mundo de outra forma. Né? A visão da questão do respeito dos dois pelas coisas em comum. Tem alguma coisa a acrescentar? Então nós vamos para a próxima. Viajar de moto fortalece mesmo a relação e por quê? Já falaram um pouco sobre isso, mas... Fortalece muito. Muito mesmo, porque é como eu falei, né? Você vai estar 24 horas com a pessoa. Então é aquilo, você vai ver e você vai estar ali com ela 24 horas do dia. Ou seja, você vai ver o defeito, a qualidade, tudo. E às vezes em casa, na rotina normal, no cotidiano normal, a esposa vai trabalhar, o esposo vai trabalhar, então você não tá ali 100%, 24 horas com a pessoa. E já em cima de uma moto, não. Numa viagem dessas, você realmente tá ali 100%. Que conselho vocês dariam para outros casais que sonham em pegar a estrada juntos? Faça ser bom para sua garupa ou para o seu garupa. Não importa se quem vai pilotar é a mulher e o cara vai ser o garupa. Não importa se o cara é o piloto e a mulher é a garupa. Faça ser bom para a sua garupa. Tem que ser bom para os dois. Não é só aquela coisa, eu vou tocar daqui para Brasília em um dia com a minha garupa. Será que tá bom para ela? Se ela concordar, se ela for louca e meia, se é louca, ela é louca e meia, beleza. Mas vai ter um momento que ela também não vai, e você vai ter que respeitar. Ela não vai querer, você vai ter que respeitar. E do mesmo jeito é recíproco. Também, se for o cara também não vai querer. Faça ser bom para sua garupa, entendeu? Porque é aquilo. O viajar de moto, o motociclismo, não é mil maravilhas, não. A gente sabe. É por isso que a gente tá aqui. Porque não é mil maravilhas. Porque se fosse mil maravilhas, seria monótono, seria chato e ninguém queria. As pessoas não queriam. Não, isso é chato demais, isso é monótono demais. Então, eu não quero. Mas o meu conselho principal faça ser bom um pro outro. Queiram estar juntos, entendam que são duas cabeças, que são unidos, são casados, são unidos por uma aliança ou não, mas que vão estar compartilhando de uma coisa em comum. Então os dois têm que gostar. Os dois têm que ser resilientes, um tem que ceder quando precisa e vice-versa. E para quem sonha em fazer uma viagem internacional de moto, como é que vocês fizeram? Que conselho você daria? Planejamento, dedicação, resiliência, palavra bonita, né? Todo mundo fala resiliência. Entendeu? Seja resiliente. E eu vou dizer uma aqui que para mim é o que me segue, que me norteia. Humildade. E uma viagem internacional, a gente está falando aí de ir para outro país. Né? Conheça o mínimo do local para onde você está indo. Entendeu? Conheçam. Eu sei me virar com a língua. Show de bola, parabéns pra você. Entendeu? Não sabe se virar? Dá o seu jeito. Mas se planeja. Exatamente. Vai no Google. O fulano ali fala R$1 de espanhol. Eu vou fazer o de tudo para falar 10 centavos. Mas é planejamento, é dedicação. Abdicação. Abdicar também de algumas coisas. Qualquer sonho na vida. Qualquer sonho exige planejamento, exige dedicação, mas também exige abdicação. E a resiliência, por quê? Porque no processo, na caminhada, muitas vezes não vai sair do jeito que você está. E você tem que
tá saindo do eixo, vamos para cá, vamos sentar, é um planejamento, é um sonho que a gente está planejando, então vamos botar no eixo aqui de novo, vamos pôr no eixo, vamos pôr para funcionar. Uma troca, dessa que eu falei de organização e tudo, para quem conhece, existe um ciclo que é chamado ciclo do PDCA, né, que na administração ele é utilizado justamente para isso, que é planejamento, desenvolvimento, né, checagem e ação corretiva. A ação corretiva ela vem quando você já planejou, já desenvolveu, né, e precisou fazer uma checagem e viu que tem alguma coisa que está saindo do eixo, você vai ter que botar no eixo. Então é a ação corretiva que você vai fazer. E assim você vai. E o resto é show de bola. Confie em você, vai-se embora. E se for para o Chile, nordestino, equipamento de frio, por gentileza. Pessoal, foi uma honra poder ouvir um pouco da história de vocês. Prazer. Pra gente foi um prazer enorme. Uma honra enorme para mim. Que história incrível. Vocês mostraram que a estrada não é sobre destino, mas sobre parceria, cumplicidade e propósito. Tudo tem que ter um propósito. Rodar o Brasil já é grande. Agora, cruzar fronteiras juntos é para poucos, né? Para quem vai estar nos assistindo, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Eu queria dizer o seguinte, que independente de clube, grupo, independente, seja lá o que for, vamos viver a essência do motociclismo. Se você só é clubista, vai viver a sua essência, vai se dedicar ao seu clube, seja dedicado ao seu colete, respeite seu colete, respeite os amigos, os seus colegas de clube, os seus irmãos de clube. De grupo serve a mesma coisa também. Se você é independente, amigo, vamos rodar. Vamos rodar, independente tem que estar na estrada, tem que estar rodando. Casal tem que estar rodando, tem que estar na estrada. E casal se une muito mais na estrada, entendeu? Tá meio para baixo, tá meio capenga ali, meio arranhado. Pega a moto, bota gasolina. Mulher, vamos bem ali, entendeu? Vamos ali, vamos tomar um café a 100 km, a 200 km de casa, vamos fazer um bate-volta, entendeu? E vamos se respeitar, né? Respeite sua esposa, seja por respeito sua mãe, seus pais, né? Vamos cumprir as essências do motociclismo. E o conselho que eu tenho para deixar é que tirem essa ideia da cabeça que só moto grande vai, toda moto vai. A moto pequena vai, a moto média, a moto grande. Como a gente falou durante toda a entrevista, é realmente você querer, você ter aquilo como uma meta, como um sonho. Então você vai conseguir. E acima de tudo você colocar Deus nos seus planejamentos, no seu sonho. Porque se ele não for a base de tudo, não vai existir um propósito. Então, se você colocar Deus, não se preocupe não, você vai e você volta em segurança. E nós somos a prova disso, né? E cada viajante que vai, pode ter certeza, cada viajante tem esse pensamento. Porque pra gente subir em cima de uma moto, sair de casa e ir pro novo, porque é tudo novo, a gente tem que confiar em algo ou em alguém. E esse alguém é Deus. Como eu costumo dizer, você vai de um jeito, e você volta de outro. Exatamente, você muda totalmente. E aquilo, mude sempre para melhor. Vá, mas quando você voltar, mude para melhor. Um irmão quer fazer a mesma viagem que você? Beleza, a gente tá aqui. A gente lhe ajuda, a gente lhe dá dica. E não o contrário. Porque todo mundo é capaz. Qualquer pessoa é capaz. Para você que está nos assistindo, quer ser entrevistado pela Sexta do Motociclista? Todas as sextas, a partir das 19h30, aqui no Parque Urbano Lagoa do Mudubim. Mais uma vez, prazer receber vocês aqui, foi uma honra muito grande. Ai, gente, que bom.